tivesse, fosse aquele o primeiro contato, não tivesse o discernimento dele pedir ajuda diretamente para Deus, que era a pessoa de Cristo, do que ouvir as pessoas, toca só nele, ele já curou ali. Não. E Jesus pegou ele pela mão e levou para fora da aldeia. E eu quero lembrar aqui 3 fatos. Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da tua aldeia, da tua parentela. Gênesis 12, lembra-se? Quando ele chamou Abraão. Deus, lá quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus pegou na mão de Ló e retirou-o de Sodoma. Falou: vai embora, senão você vai ser queimado aqui. Lá em Gênesis 19, verso 16. E Jesus também disse a Pedro e a seu irmão André, que nasceram nessa cidade de Betsaida, bem próxima de Cafarnaum. Por isso que a sogra de Pedro morava ali em Cafarnaum. E Jesus disse a Pedro e a seu irmão André: saiam e sigam-me, farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4, verso 19. Então, temos que sair da aldeia, mas sair pela voz de comando de Deus, pela segura mão de Deus. Não faça isso de uma forma carnal e impetuosa. Terceiro, que eu vejo nesse texto que nós lemos: você precisa sair da aldeia, porque nós precisamos enxergar Deus em primeiro lugar. Talvez ali no meio daquela multidão, se ele só tocasse em Jesus, aí passasse a enxergar, ele ia ver a mulher dele, nem conhecia ela direito, tomasse um susto. Imagina, o filho, conhecesse o filho dele: nossa, você é meu filho? Não, a gente sai para ter um momento a sós com Deus, para enxergar Deus em primeiro lugar, e exclusivamente a pessoa de Deus na nossa vida, naquela situação que a gente vive. E aí, eu percebo que, enxergando Deus em primeiro lugar, eu percebo que a gente sabe que é preciso mais do que um toque de Jesus, do que nós tocarmos em Jesus. É necessário que nós, os crentes, participemos da intimidade da vida com Deus. Quantos crentes não têm intimidade com Deus, irmãos? E não adianta. Você quer conhecer Deus? Você vai conhecer através da palavra dele. Amém. Saber o caráter de Deus através da palavra de Deus. E aí ele usa um detalhe muito particular. Jesus usa a própria saliva dele. O texto é muito claro: ele cuspiu nos olhos do cego. Não tem coisa mais íntima do que o cuspe. Você, quando vê uma pessoa cuspindo na rua, você fica enjoado, você fica cara, porco, não é? Você não fala isso? Mas a saliva mostra uma intimidade, uma coisa muito íntima da pessoa. Agora, Jesus, ele pegou a sua saliva e colocou onde? Nos olhos dele. A gente precisa ter intimidade com Deus e ver a ação dele íntima, pessoal, nos nossos lugares doentes. Amém. Tem gente doente da alma, do coração, magoado, ressentido, um irmão que já até morreu, a mãe e o pai que já até morreu. E a saliva de Jesus aqui foi colocada nos olhos do cego, porque era ali que ele precisava. Onde é que você precisa de Deus? Mudar o seu caráter, se é no caso da honestidade, balança enganosa, orçamento ruim. E, em segundo lugar,
quando eu enxergo Deus em primeiro lugar, quando começo a enxergá-lo, saber que Deus não só coloca as suas mãos sobre a nossa doença, mas Ele coloca a mão dele sobre nossa vida. Amém. Como um todo. Se você tem algo que te faz chegar a Jesus em primeiro lugar, mas depois você vê que Deus, e quando você se sente de Deus, você sente que Ele trabalha a vida toda, em toda a sua vida, em todos os sentidos, na vida intelectual, emocional, física, familiar, profissional. Ele mexe em tudo. E às vezes, esse toque das mãos de Deus se repetirá, vez ou outra, ou vez e sempre, nas nossas fraquezas. Quem não tem fraqueza aqui? E a gente precisa pedir perdão por causa delas todos os dias. Aqui no caso do cego, a percepção se dá pelo toque, porque o cego ele quer apalpar. Ele, para andar, ele tem que segurar no ombro de outra pessoa. Agora, a gente entende que no caso do cego é a percepção. Agora, nós pode ser nas nossas emoções. Quando uma pessoa não conhece Deus, é como se fosse um cego. O cego normalmente é um indivíduo que aprende a ser passivo na sociedade. Ele necessita de alguém conduzido. Vai pegar um ônibus, não adianta só. Às vezes tem um cachorro guia, tem aquela bengala, mas não adianta, vai subir no ônibus, no metrô, ele precisa de ajuda, de ser conduzido, segurar no ombro de alguém. E uma pessoa que não conhece Deus, através de Cristo, é como se fosse um cego. Agora, esse milagre que aconteceu na vida do cego, ele é singular, ele é muito especial em 3 aspectos. Primeiro, Jesus pergunta ao homem: você está vendo alguma coisa? Aí ele diz aqui, ele está vendo as pessoas como se fossem árvores. Em nenhum outro lugar Jesus faz essa pergunta. Só aqui. Nenhum outro lugar do Evangelho. Em nenhum outro lugar em que Jesus esteja sendo usado para curar alguém. E normalmente, em todos os outros casos, Jesus ele cura diretamente, a cura é completa de imediato. Isso é uma singularidade, porque talvez esse cego precisasse de um segundo toque da saliva, da intimidade, da vida de Deus. Aí depois que ele, segundo aspecto, depois ele conferir o resultado, o homem diz que sua visão, depois que Jesus pergunta, como é que você está enxergando? O homem diz que sua visão está confusa. A cura é somente parcial. E ao fazer esta pergunta, Jesus parece esperar algo diferente de suas curas, que são sempre instantâneas e completas. E por que ele não fez isso aqui agora? E ele poderia ter feito. Em terceiro lugar, Jesus toca os olhos do homem uma segunda vez, então vai resultar numa visão clara, e a partir daquele momento, a visão do homem lhe é plenamente restaurada, ele enxerga perfeitamente, e a clara visão do homem veio como resultado do segundo toque de Jesus. A verdade, irmãos, é o seguinte, que essa clareza do Evangelho geralmente é percebida em níveis, em etapas. Seria necessário para aquele cego um segundo toque para trazer ao cego e aos discípulos